Olá, meus amores, psicoterapeuta Fabi com você aqui mais um dia. E hoje vamos falar sobre como identificar um narcisista, tá bom? Já lhe adianto que já não é uma tarefa muito fácil. Mesmo para nós que somos profissionais da área, para qualquer pessoa não é fácil identificar um narcisista. Até mesmo porque nós estamos falando de uma pessoa mentirosa, estamos falando de uma pessoa que ela mente, uma pessoa manipuladora, né? Uma pessoa que acaba tentando fazer de tudo para que as coisas voltem ao favor dela. Então, não é uma tarefa muito fácil de você conseguir, né, identificar, né, esse transtorno narcisista nas pessoas que estão ao seu redor. Então vamos lá, pois bem, vamos dizer assim, algumas coisas assim que você vai notar com facilidade em um narcisista é que são pessoas que ela não constrói relacionamentos profundos, são pessoas que elas se conectam com elas mesmas, ou se conectar com alguém é porque tem algum interesse, tem alguma situação a qual vai ser aprazível para ela. Ela gosta de estar perto em ambientes de pessoas que elevem, né, a autoestima dela, de pessoas que querem ser sempre o centro das atenções, como eu já falei aqui. E essas pessoas elas querem estar sempre, né, sendo ovacionado e tal, e tal, e tal. Mesmo assim, existem fatos de narcisistas, eles sim poderem se casar, eles terem filho, tá? Existem fatos. Mas eles não são assim profundamente entregue, sabe, ao amor, não está conectado muito profundo com seu cônjuge, tá? Eles estão ali simplesmente obtendo suplemento ou utilizando aquela pessoa, aquele casamento como fachada, né? Não é difícil de notar e nem de entender o porquê existe um altíssimo nível de traição por narcisista, né? Então, ele é muito manipulador, ele é mentiroso e ele também é um traidor conjugal, né? Infelizmente. O transtorno de personalidade narcisista é um modo, é uma forma que a pessoa tem de ser, sabe? Com o seu transtorno. Por isso, um transtorno foi uma forma como ele, quando criança, aprendeu a se portar e aprendeu a sobreviver. E aí ele cresce e ele continua com esse comportamento. Por exemplo, ele pode ter, quando criança, ele pode ter sido elogiado muito, acima do normal, ele pode ter sido o centro das atenções, foi o endeusado, ele era o reizinho, né? Ele era muito ovacionado, a vontade dele é que prevalecia, mesmo sendo uma criança, era o rei, né? É quem mandava. Então ele teve muito desse suprimento, né? E aí ele cresceu com esse ego inflável, ou seja, ele também pode ter sido também uma criança negligenciada, né? Foi uma criança também pouco vista, foi uma criança pouco olhada, que não tinha atenção, e ele aprendeu de alguma forma que manipulando as pessoas ou mentindo, ele tinha atenção e o bem-querer, né, ao redor dele, das pessoas, dos pais, da família, né? Exatamente desse jeito. De repentemente eu estou falando aí com você, você já está conseguindo se identificar, está conseguindo aprender. Não deixa de deixar aqui sua dúvida nos comentários, não deixa de falar aqui a sua experiência, tá bom? Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Acredita-se que os fatores ambientais também, como esse que eu acabei de citar, na infância, isso também acaba desenvolvendo quando criança essa síndrome, esse transtorno de narcisista, tá bom? Mesmo quando criança. E também existe também fatores genéticos, né? Segundo alguns estudos, uma pessoa que possui o transtorno de personalidade narcisista, o cérebro dele é diferente, né, do cérebro da pessoa que não tem esse transtorno, né? Isso segundo a ciência, a neurociência, tá? Mas vamos lá.
Bora para a parte prática agora. Vamos lá. O que é que você pode identificar assim na prática mesmo de uma pessoa, né, narcisista, quando você está lidando com a pessoa narcisista, tá bom? Então vamos lá. O narcisista, ele tem um senso de grandiosidade, ele tem um senso de querer ser mais e tudo do que os outros. Preste bastante atenção sobre isso, tá? Ele quer sempre ser declarado como grandioso, ele quer estar sempre por cima de tudo e de todos. Ele não aceita ficar por baixo. Então, existem todos esses fatores, tá? Que você pode estar, assim, observando. Então, vamos lá. Outra característica do narcisista, né, das pessoas narcisistas, é que são extremamente invejosas. São pessoas que têm uma inveja muito grande, tá? Elas são extremamente invejosas. Você pode estar até tão bem quanto ele, mas você nunca pode estar acima dele, né? E ele vai tentar de qualquer forma estragar sua alegria, ou estragar sua felicidade ali naquele momento, e ou declaradamente ou por debaixo dos panos. Ele vai tentar fazer isso sim, vai acabar estragar com sua felicidade, com sua alegria, tá? Uma outra característica do narcisista, ele não tem interesse em resolver nada, ele não quer sentar para dialogar, não quer ter um diálogo aberto, ele não quer resolver nada. Tá? Ele não tem essa vontade, ele não tem esse interesse de resolver algo que esteja no relacionamento. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento parental, seja lá o que for. Ele não tem nenhuma vontade de resolver nenhuma situação, tá? Ele não tem nenhuma vontade disso, não tem interesse. Para ele isso não é importante, resolver nenhuma situação. A única coisa que ele quer fazer é confusão na sua mente. Tá bom? Então, você tem um desentendimento com ele, ou ele tá estranho, ou tá frio com você, e aí você vai tentar ter um entendimento com ele, que é o normal, né? De uma pessoa normal, é buscar, tentar uma explicação, uma conversa com ele, e você vai estar vendo, né? Que tem coisas que tá meio esquisita no relacionamento, que não tá muito bom no relacionamento, né? E aí você vai tentar ter uma conversa com essa pessoa e ela vai te ignorar. Ela vai ignorar o fato, ela vai invalidar os seus sentimentos, ela vai invalidar o seu sofrimento, ela vai invalidar a sua queixa e vai dizer que não quer ser cobrado e que você tá louca, o que você quer dizer com isso? Você tá maluca, isso aí não existe, é coisa da sua cabeça. Me diga logo onde é que você quer chegar com isso, né? Então, ele vai acabar te acusando, né, da pessoa, de ser aquela pessoa que tumultua a relação. Ele vai acabar te acusando de ser a pessoa que coloca problemas na relação, né? E que a relação está ruim porque é culpa sua. Ele sempre vai colocar a culpa em você, seja lá no que for. Porque ele tá de boa, ele não tá nem aí. E você é a pessoa que tá procurando briga justamente porque você quer resolver algo, né? Então, ele não assume nenhuma culpa, tá? Ele não diz que ele é culpado em nada. Ele não assume também responsabilidades, tá? Ele não aceita ser cobrado. Tudo ele acha que ele está sendo manipulado, porque ele faz projeção. Tudo que ele acaba projetando que é você, tá? Tudo aquilo que ele é, tudo que ele faz, ele acaba projetando e ele faz você acreditar que é você que está fazendo aquilo. Um exemplo, se ele está te traindo, ele acaba te acusando que é você que está traindo, tá? Se ele está mentindo, ele diz que é você que está mentindo, você que engana, né? Então, ele é uma pessoa paranoica, geralmente, ele vive sempre com medo de ser enganado, tá? Porque se ele que é o rei, ele que comanda, então ele fica atento a todo momento para ele não ser enganado. Ele não quer ser enganado, mas ele quer enganar, porque esse é um papel dele, sabe? Então, como ele tem uma alta facilidade de enganar as pessoas com essa máscara, ele vive sempre à espreita para ver, né, se alguém, sempre no stand-by, no alerta, com medo de que alguém consiga, né, fazer a mesma coisa que ele faz com ele, né? Ele tem medo de que você faça isso com ele. Então ele fica sempre atento, tá?
Então, essas características básicas que eu venho falando aqui é algo que você já pode começar a reparar, que você já pode começar a observar, né? Então, essa pessoa, ela não tem... Para você, ela é alguém que vai fomentar o sentimento dele, a vontade dele de narcisista, né? Eles também acaba fazendo alguns tipos de elogio a você, né? Outra característica, faz elogios a você que mais parece críticas, né? Que não necessariamente você não consegue nem entender aquilo como elogio, aquilo que ele falou para você, né? Por exemplo, quando a pessoa diz assim, fulana, essa blusa é sua cara, né? O que ele quis dizer com isso? A blusa é minha cara, né? Não, o que quer dizer? Pô, a blusa é a sua cara, mas ele não deixa nada claro. Porque é bonita como você, porque parece com você, porque tem luz, porque te deixa bem. Ele não deixa isso claro. Aí você não sabe se é uma crítica ou se é um elogio. Então é tudo assim muito neutro, sabe? O jeito dele de falar com você, o jeito dele de se expressar com você. Ele nunca declara realmente assim o que ele pensa, né? Aí você não sabe se ele está falando se isso é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Você nunca sabe quando ele está criticando, você não sabe quando ele está também te elogiando. É imprevisível, muito imprevisível, né? Eles nunca dão assim, um fechamento na conversa, eles nunca resolvem nada, gosta de fazer salada de palavras, né? O que é salada de palavras? Todas as vezes que você tenta buscar dele uma explicação, porque ele te prometeu algo, ou algo que ele marcou com você não está cumprindo, ou algo que ele colocou ali, estabilizou com você como algo que ele iria fazer, entendeu? Então, quando ele está fazendo tudo diferente diante daquilo que ele acertou, o que acontece? Aquilo te incomoda? Claro que vai te incomodar, porque ele falou uma coisa e está fazendo outra, e aí você vai cobrar ele em algum momento, entende? E aí ele vai virar o jogo para você. E aí ele vai começar com salada de palavras. Ele vai falar, sem dizer nada. As falas dele não tem uma conclusão, não tem, sabe, nada. E ainda isso, se você tiver a sorte de desfrutar, né? Ainda se você tiver essa sorte de desfrutar da maravilhosa e extraordinária atenção dele. Porque na maioria das vezes ele vai te ignorar solenemente. E, geralmente ele dá as costas, ele sai e deixa você falar sozinha e ainda vai te punir. E ainda você é a culpada de ele não ter ficado. Você é a culpada dele ter saído, dele ter dado as costas para você, tá? Já que ele tentou, né? Já que ele fala como ele tentou, o que é que ele fala? Ele mostra para você que ele tentou resolver algo e você não quis, tal. E como, né, você é a culpada, ele vai sair, vai deixar você falando só, tá? Ou vai ficar silêncio, não vai ligar para nada, né? E aí, o que é que acontece? Ele vai sempre estar fazendo algo que te desagrade e a culpa sempre será sua. Essas são mais ou menos algumas reações que você pode esperar de um narcisista, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que eu vou te falar é que você não pode sair por aí, né, tentando identificar quem é e quem não é narcisista, tá mesmo? Até mesmo porque isso não é um trabalho fácil, até para nós, para mim, né, que é profissional da área, isso não é fácil, não é tranquilo, tá? Existe toda a situação para que a gente possa conseguir identificar um narcisista. Isso não é uma tarefa fácil, isso não é uma tarefa sua. E se você está convivendo com um narcisista, você precisa buscar ajuda. Se você acha, isso está te trazendo sofrimento, se isso não está te fazendo bem, você precisa sim e deve sim buscar ajuda, tá? Porque você não pode sustentar isso sozinho, você não pode buscar isso sozinho, tá bom? Se essa pessoa que você tem ou convive aceitar ir no consultório, que é uma coisa muito rara, tranquilo, tá? Mas vai ser uma questão bem secundária. Ele não vai no consultório nem receber sua ajuda porque ele é um narcisista, não. Ele vai por outra situação secundária, pela questão que ele pode estar em depressão, né? Ou ansiedade, ou alguma coisa assim. Até mesmo porque eles são umas pessoas muito negativas, né? Tem aquela fachada toda de grandeza, mas
são pessoas muito negativas e pode sim até acometer a questão de estar com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque dentro deles, na verdade, tem um vazio imenso, né? Logo no começo aí, como eu falei para você. Porque no fundo, eles não são, eles sabem que eles não são tudo aquilo que eles estão projetando ser, né? E aí de vez em quando essa ficha meio que cai, né? E aí eles acabam sendo pessoas negativas, acabam assim ficar melancólico e pode sim acabar desenvolvendo depressão, ansiedade. E aí ele até busca ajuda nesse sentido, da depressão, da ansiedade, mas em momento algum ele vai procurar ajuda por ser alguém narcisista, tá? Que fique bem claro para você, tá? E com auxílio terapêutico a gente consegue sim tanto identificar isso nele, como consegue também tratar, tá bom? A depressão dele, a ansiedade dele e trazer a ele um nível de consciência em relação a tudo isso, tá? Então você tem que tomar cuidado, tá? É interessante que você fique atenta, tá? A essas coisas que eu falei aqui com você, tá? Mas não tente de maneira alguma diagnosticar ninguém, não rotule ninguém, tá? Porque isso é algo muito sério. Observe, se cuide, se proteja, se brinde, tá bom? E um adendo, se você está pesquisando na internet coisas a respeito do seu relacionamento conjugal, seja ele com narcisista ou não, né? Concorda que tem algo muito estranho acontecendo, tem algo que está parecendo com aquilo que está ali na internet, concorda que um relacionamento normal você não tem por que ir pesquisar na internet, né? Então, se você está observando que tem alguma clareza em relação ali, então você pode realmente, né, estar com um abusador, você pode estar com alguém, né, possuidor do transtorno narcisista ou de outro tipo de transtorno. Mas você precisa sim buscar ajuda, ficar atenta, se proteger e você deve colocar o seu foco em você. Você deve se cuidar. Não interessa se ele é narcisista, não interessa se ele tem depressão, se ele tem ansiedade, não interessa você ficar com pena dele. Você precisa se cuidar, tá bom? Um forte abraço da sua psicoterapeuta, Fabi. E assista aqui o próximo vídeo que a gente vai estar trazendo mais explicações sobre isso.